Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia, muito bem-vindo aqui a mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Estamos hoje no 92º dia da leitura da Bíblia, é isso mesmo, restando apenas 8 dias para concluirmos nosso lindo projeto de leitura da Bíblia em 100 dias. Olha que benção, chegamos até aqui, agora só concluir. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo e partir para a nossa leitura. Hoje, dia 2 de abril, vamos juntos lendo. Lembrando, os irmãos, que a minha Bíblia, nessa ocasião, é a King James, a qual escolhi para ler e gravar com você. E nós vamos seguir aí na leitura desta palavra de Deus. Pai amado e santo, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Te dou graça pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido diariamente de estar na tua presença, onde podemos adorar, orar, buscar a tua face. Meu Deus Todo-Poderoso, que o teu nome seja engrandecido, que as tuas palavras, ó Deus, estejam em nossos corações diariamente, que através delas tomemos decisões, que através delas façamos aquilo que é correto, para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos lá então. A partir do livro do profeta Ezequiel, capítulo 46, e nós vamos ler a partir daqui, Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus, o portão do átrio interno que olha em direção ao leste ficará fechado pelos 6 dias de trabalho, mas no Shabat ele será aberto e no dia da lua nova ele será aberto. E o príncipe entrará pelo caminho do alpendre daquele portão por fora e ficará em pé junto ao pilar do portão, e os sacerdotes prepararão as suas ofertas queimadas e as suas ofertas de paz, e ele a adorará na soleira do portão. Então ele irá adiante, mas o portão não será fechado até a noite. Da mesma forma, o povo da terra entrará e adorará na entrada deste portão, diante do Senhor, nos Shabats, nas luas novas. E a oferta queimada que o príncipe oferecer ao Senhor no dia do Shabat será 6 cordeiros sem defeito em um carneiro sem defeito. E a oferta de alimento será de 1 efa por carneiro e uma oferta de alimento pelos cordeiros, como ele for capaz de dar, e 1 rim de azeite para cada efa. No dia da lua nova será 1 novilho sem defeito e 6 cordeiros de 1 carneiro, eles serão sem defeito. E ele preparará uma oferta de alimento e 1 efa de novilho, 1 efa de carneiro, e pelos cordeiros, de acordo com a sua mão conseguir, e 1 hin de azeite por efa. E quando o príncipe entrar, ele entrará pelo caminho do alpendre daquele portão e sairá pelo seu caminho. Mas quando o povo da terra vier diante do Senhor nas festas solenes, aquele que entrar pelo caminho do portão norte para adorar sairá pelo caminho do portão sul, e aquele que entrar pelo caminho do portão sul sairá pelo portão norte. Ele não retornará pelo caminho do portão por onde entrou, mas sairá defronte dele. E o príncipe no meio deles, quando eles entrarem, entrará, quando eles saírem, sairá. E nas festas, nas solenidades, oferta de alimentos será de 1 éfode para novilho, de 1 efa para o carneiro e para os cordeiros, quando ele for capaz de dar, e 1 hin de azeite para o efa. Ora, quando o príncipe preparar uma oferta queimada voluntária ou ofertas de paz voluntariamente ao Senhor, alguém então lhe abrirá o portão e que olha na direção do leste, e ele preparará a oferta queimada das suas ofertas de paz, como ele fez no dia do Shabat. Então ele sairá, e depois da sua saída alguém fechará o portão. E tu prepararás diariamente uma oferta queimada ao Senhor e 1 cordeiro do primeiro ano sem defeito, e tu prepararás toda manhã. E tu prepararás uma oferta de alimento toda manhã, 1/6 de 1 efa
a terça parte de um hin de azeite para temperar com farinha fina, uma oferta de alimento contínuo pela ordenança perpétua ao Senhor. Assim eles prepararão o cordeiro e a oferta de alimento e o azeite de toda manhã para uma oferta queimada da contínua. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente a algum dos seus filhos, a sua herança será os seus filhos, será a possessão deles por herança. Mas se ele der um presente à sua herança e a um dos seus servos, então isto será dele até o dia da liberdade. Depois retornará ao príncipe, mas a sua herança será de seus filhos por eles. Além disso, o príncipe não tomará a herança do povo por opressão para empurrá-los para fora da sua possessão, mas ele dará aos seus filhos a herança da sua própria possessão, para que o meu povo não seja espalhado, cada homem de sua possessão. Depois ele levou através da entrada que estava ao lado do portão para dentro das câmaras santas dos sacerdotes que olhavam em direção ao norte, e eis que ali havia um lugar de 2 lados em direção ao oeste. Então ele disse: este é o lugar onde os sacerdotes ferverão a oferta pela transgressão e a oferta pelo pecado, onde amassarão oferta de alimentos, para que eles não carreguem para o átrio exterior para santificarem o povo. Então ele me trouxe para fora para o átrio exterior e fez passar pelos 4 cantos do átrio. Eis que em cada canto do átrio havia um átrio, e 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento, de 30 de largura. Estes 4 cantos eram uma medida, e havia uma fileira de construção ao redor deles, ao redor dos 4, e era feita de lugares de ferver debaixo das fileiras ao redor. Então ele me disse: estes são os lugares daqueles que fervem, onde os ministros da casa ferverão o sacrifício pacífico do povo. Ezequiel capítulo 47. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por dentro da soleira e a casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então ele me levou para fora do caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha o cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu e levou através das águas que estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através das águas, e as águas estavam pelos lombos. E em seguida ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual não conseguia passar porque as águas eram profundas, e as águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: filho do homem, tu vês isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, e do lado e do outro lado. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação leste, e desce dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Sucederá que cada coisa que vive, que se move para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão por lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá onde este rio vier.
E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Eles serão um lugar para espalhar redes, seus peixes serão de acordo com os tipos, com os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. E junto ao rio, sobre a ribanceira, desde o lado daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cujas folhas não cairá, nem o seu fruto será consumido. Ele produzirá novos frutos de acordo com os seus meses, porque as suas águas saíram do santuário. Seu fruto será para alimento e a sua folha por remédio. Assim diz o Senhor. Esta é a fronteira pela qual herdareis a terra de acordo com as 12 tribos de Israel. José terá 2 porções, e vós herdareis tanto um como o outro, em relação a qual eu levantei a minha mão, para dá-la a todos os pais, e esta terra cairá a vós por herança. E esta será a fronteira da terra em direção ao lado do norte, desde o grande mar, o caminho de Etlon, como os homens vão a Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que está dentre as fronteiras de Damasco e as fronteiras de Amate, a Zer-Aticon, que está junto à terra de Aurã, e a fronteira desde o mar será de Azar-Enon, e a fronteira de Damasco, e o norte da direção ao norte, a fronteira de Amate, este é o lado norte, e o lado leste medireis desde Aurã e Damasco e Gileade, desde a terra de Israel, junto ao Jordão, desde a fronteira até o mar do leste, e este é o lado leste, e o lado sul, em direção ao sul, desde Tamar até as águas da contenda em Cádiz e o rio para o grande mar, e este é o lado sul, em direção ao sul, e este é o lado leste, também será grande mar, desde a fronteira até que um homem venha defronte de Amate. Este é o lado oeste. Assim dividireis esta terra sobre vós, de acordo com as tribos de Israel. Excedeu que dividireis por lote, por herança, e vós e aos estrangeiros que permanecerem temporariamente entre vós, que gerarão filhos entre vós, e eles serão para vós como nascidos da terra entre os filhos de Israel. Eles terão a herança convosco entre as tribos de Israel. Excederá que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 48. Ora, estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte até a costa, desde o caminho de Etlon, indo para Amate, Azar-Enon e a fronteira de Damasco, ao norte até o lado de Amate, porque esses são os seus lados, ao leste e ao oeste, e a porção de Dan, e junto à fronteira de Dan, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Asser, e junto à fronteira de Asser, desde o lado oriental até o ocidental, uma porção para Naftali, e junto à fronteira de Naftali, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Manassés, e junto à fronteira de Manassés, desde o lado oriental ao lado ocidental, uma porção para Efraim, e junto à fronteira de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Ruben, e junto à fronteira de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, uma porção para Judá, e junto à fronteira de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta de oferecerdes de 25.000 canas de largura e de comprimento cada uma das outras partes, desde o lado oriental até o lado ocidental. O santuário estará no meio dela.
A oblação que haveis de oferecer ao Senhor será de comprimento de 25.000 e 10.000 de largura. E para eles, para o sacerdote, será de uma oblação santa em direção ao norte, 25.000 de comprimento, para o ocidente, 10.000 de largura. Para o oriente, 10.000 de largura em direção ao sul, e 5.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela, e será para os sacerdotes que são santificados dentre os filhos de Zadok, que guardarem a minha ordenança, que não se desviarem quando os filhos de Israel se desviaram, com os levitas que desviaram. Esta oblação da terra que é ofertada será para eles uma coisa santíssima, junto à fronteira dos levitas e contra a fronteira dos sacerdotes. Os levitas terão 25.000 comprimentos e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000, e eles não venderão, nem trocarão, nem alimentarão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. E os 5.000, as que restarem da largura diante das 5.000, serão o lugar profano da cidade, para habitação, para os arredores, a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas, o lado norte de 4.500. Do lado sul, 4.500, do lado oriental, 4.500, e do lado ocidental, 4.500. E aos redores da cidade serão em direção ao norte de 250, em direção ao sul de 250, para o oriente de 250, para o ocidente de 250. E o resíduo do comprimento contra a oblação da porção santa será 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, e será contra a oblação da porção santa, e do seu aumento será para alimentar aqueles que servem a cidade. Aqueles que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oblação será de 25.000 por 25.000. Ofereceis a oblação santa em quadro, com a possessão da cidade. Os resíduos será para o príncipe, para o lado e para o outro lado da oblação santa e da possessão da cidade, contra as 25.000 da oblação e em direção à fronteira oriental e ocidental, contra as 25.000 fronteira do ocidente, de acordo com a porção do príncipe. E eis que será a oblação santa, e o santuário da casa estará no meio dela. E além da possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, estando no meio de tudo o que é do príncipe, entre as fronteiras de Judá e a fronteira de Benjamim, isso será o príncipe, quando os restantes das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá uma porção, junto à fronteira de Benjamim, desde o lado oriental até o ocidental. Simeão terá uma porção, e junto à fronteira de Simeão, desde o lado oriental ao lado ocidental, Issacar uma porção, e junto à fronteira de Simeão, junto à fronteira de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção, junto à fronteira de Zebulão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade uma porção, junto à fronteira de Gade, ao lado sul, em direção ao sul, e a fronteira que será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, em direção ao rio, até o grande mar. Esta é a terra que dividireis em lotes com herança às tribos de Israel. Estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. Estas são as saídas da cidade pelo lado norte, 4.500 medidas, e os portões da cidade
terão o nome das tribos de Israel. 3 portões para o norte, o portão de Ruben, o portão de Judá e o portão de Levi. Do lado oriental, 4.500. 3 portões que são o portão de José, o portão de Benjamim e o portão de Dan. Do lado sul, 4.500 medidas e 3 portões, portão de Simeão, portão de Issacar e o portão de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500, os seus 3 portões, o portão de Gade, o portão de Asser, o portão de Naftali, em torno de 200.000 medidas. O nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Bem, livro do profeta Daniel, capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, e o Senhor deu a Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, como parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinara, para a casa de seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro, e o seu Deus, e o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel da semente do rei e dos príncipes, os jovens que não se encontrassem defeito, porém bem favorecidos, habilitados em todas as sabedorias, instruídos no conhecimento e conhecedores das ciências, tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, aqueles a quem poderiam ensinar as letras e as línguas dos caldeus, e o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados 3 anos, para que ao fim destes eles pudessem estar diante do rei. Ora, entre estes estavam filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu por eles a Daniel o nome de Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. Porém, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia, porque ele pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor eterno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo que meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida, pois por que deveria ele ver as vossas faces pior em aparência dos jovens que são do seu tipo? Então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei. Então disse Daniel a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: põe teus servos à prova, e te suplico por 10 dias o que nos deem, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem a porção do alimento do rei, e continuem tu vires, lhe darás ao teu servo. Então eles lhe consentiu neste assunto, e os provou por 10 dias. Ao fim de 10 dias, e os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os dos teus jovens, os demais jovens, como comeram a porção de alimento do rei. Então Melzar tirou-lhes a porção de alimento e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhes legumes. Quando estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, habilidade em todo aprendizado, sabedoria, e Daniel tinha entendimento em todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias
que o rei tinha dito que deverá apresentá-los, o príncipe dos eunucos trouxe perante Nabucodonosor, e o rei conversou com eles. Dentre todos não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porquanto ele permaneceu diante do rei, e todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu sobre ele, os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos, astrólogos, quaisquer que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro. Daniel capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos com os quais atribulou-se. O seu espírito e o seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamassem os magos e os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus para revelarem os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei, e o rei disse-lhes: tive um sonho, e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: ó rei, vive para sempre. Diz teus servos o sonho, e nós mostraremos a interpretação. E o rei respondeu e disse aos caldeus: o assunto se foi de mim. Se vós não fizerdes saber o sonho, com o qual a interpretação, sereis cortados em pedaços, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se as revelações mas se as revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensas e grandes honras. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. E responderam novamente e disseram: que o rei conte os seus servos o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse: eu sei certamente que vós procurareis ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de mim. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim, até que o tempo se mude. Portanto, contai-me o sonho, e eu saberei que vós podeis mostrar-me a sua interpretação. E os caldeus responderam perante o rei e disseram: não existe um homem sobre a terra que possa revelar. Não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum rei, senhor ou governante que tenha pedido tais coisas a qualquer mago ou astrólogo ou caldeus. E é uma coisa rara que o rei pede, que não há nenhum outro que possa mostrar perante o rei, exceto os deuses cuja morada não é com a carne. Por causa disso, o rei ficou irado, muito furioso, e ordenou a destruição de todos os homens sábios de Babilônia. E o decreto estabelecia que os homens sábios devessem ser mortos, e eles procuraram Daniel e seus companheiros para o matar. Então Daniel respondeu com o conselho, a sabedoria de Ariote, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os homens sábios de Babilônia. E ele respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que o decreto do rei é tão precipitado? Então Arioque fez o assunto conhecido de Daniel. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo para que ele revelasse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias e a Azarias e Misael, seus companheiros, para que desejassem as misericórdias de Deus do céu concernentes a esse segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com o restante dos homens da Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. Daniel respondeu e disse: bendito seja o nome de Deus para sempre, eternamente, pois seus são a sabedoria, o poder, e ele muda os tempos e as estações, ele remove reis, estabelece reis,
Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe a que há na escuridão e a luz habita com ele. Eu te agradeço, eu te louvo, e tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria, poder, me fizeste conhecer agora o que nós desejamos a ti, pois tu nos destes conhecer agora o assunto do rei. Então Daniel foi para Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios da Babilônia. Ele foi e assim disse: não destruirás os homens sábios de Babilônia? Apresenta-me perante o rei, e eu revelarei a tua interpretação. Então Arioque trouxe Daniel perante a tua presença, apressadamente, e desta forma lhe disse: eu encontrei um homem dos cativos de Judá, que fará conhecido a interpretação. E o rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: és tu capaz de conhecer o sonho que vi, a sua interpretação? Daniel respondeu e disse: o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos, adivinhos do rei. Porém, há um Deus no céu que revela os segredos e dá a conhecer a Nabucodonosor, e acontecerá nos últimos dias. O teu sonho, as tuas visões, a tua cabeça sobre a tua cama são estes. Quanto a ti, os teus pensamentos adentraram na tua mente sobre a tua cama, que deverás acontecer durante aquele que revela o segredo, faz-te conhecer que conhecerá. Porém, quanto a mim, esse segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha, mais qualquer vivente, mas por causa deles se fará conhecida a interpretação ao rei, para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, viste e observastes uma grande imagem, que esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua forma era terrível. E a cabeça dessa imagem era de ouro, e o seu seio de braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de bronze, e as pernas de ferro, e os seus pés parte de ferro e parte de barro. E tu vistes que uma pedra foi cortada sem mão, o qual golpeou a imagem sobre os pés, e eles eram de ferro e de barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha da eira, e verão o vento carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles, e a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois Deus do céu te concedeu um reino, poder, força e glória, e onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu à tua mão e fez de ti governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro, e depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, a qual assumirá o governo em toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. E acontecendo, e quando tu vistes os pés e os dedos, partes de barro do oleiro, a parte de ferro, o reino se dividirá, pois haverá nele uma força de ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com um barro lamacento.
E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E quando tu vistes ferro misturado com barro, lamacento, então irão misturar a semente dos homens, porém eles não irão aderir um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e um reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços, assumirá todos os reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observastes que a pedra foi cortada do monte sem mãos, e ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, a prata, o barro, o ouro, o grande Deus fez conhecido o rei aquilo que acontecerá doravante. O sonho é certo e a sua interpretação correta. Então o rei Nabucodonosor caiu em sua face, adorou Daniel e ordenou. Então o rei Nabucodonosor caiu em sua face e adorou Daniel, e o rei ordenou que lhe oferecessem uma oferta de aroma suave. O rei respondeu a Daniel e disse: Bem, verdade é que seu Deus é um Deus de deuses, e o seu Senhor de reis e um revelador de segredos, visto que tu pudestes revelar este segredo. Então o rei fez Daniel em um grande homem e deu-lhe muitos presentes valiosos e fez-lhe governante sobre todas as províncias da Babilônia e chefe dos governadores sobre todos os homens sábios da Babilônia. Então Daniel pediu ao rei e ele estabeleceu Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Porém, Daniel sentou-se ao portão do rei. Daniel, capítulo 3. E o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro cuja altura era de 60 côvados, a sua largura 6 côvados, e ele ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor reuniu-se os príncipes, os governantes, os capitães, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros e magistrados e todos os governantes da província para consagrarem a imagem que Nabucodonosor erguera. Então, os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governadores da província reuniram-se para consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido, e eles se puseram perante a imagem de Nabucodonosor que tinha erguido. E então um arauto clamava alto: ordena-se a vós, povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone, todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem de dourada que o rei Nabucodonosor ergueu, e aquele que não se prostrar a adorar será na mesma hora lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, todos os tipos de música, todos os povos e nações, línguas se prostraram e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia feito. Porém, portanto, naquele momento, alguns dos caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone, todos os tipos de música, deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não prostrar, adorar, seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente.
E eis que certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não têm considerado a ti, eles não servem os teus deuses, e nem adoraram a imagem dourada que tu erguestes. Então Nabucodonosor, em sua ira, fúria, ordenou que fosse Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou-lhes isto. Isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego. Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, e vos prostardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem. Mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. A quem é esse Deus? E quem é este Deus que vos livrará das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder nesta questão. Se assim for, nosso Deus, quem serviremos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Então encheu-se de fúria, de forma que o seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele falou e ordenou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-lo à fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com os seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestes, e foram lançados no meio da fornalha do fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente, a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e disse... Então o rei Nabucodonosor ficou espantado, levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo? E eles responderam e disseram: Verdade, ó rei. E ele respondeu e disse: Ora, eu vejo 4 homens soltos e caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se à boca da fornalha de fogo ardente e falhou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Deus Altíssimo. Vós sois servos do Deus Altíssimo, saia e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se aos príncipes, governantes e capitães do conselho do rei, e viram estes homens sobre cujos corpos o fogo não teve poder. Nenhum fio da sua cabeça chamuscou-se, nem seus casacos mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e mudaram a palavra do rei e cederam seus corpos para que não servissem nem adorassem qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto que todo
povo, nação, língua ou qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços e suas casas sejam feitas em monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel, capítulo de número 4. O rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações, línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e as maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes coisas, quão grandes são os seus sinais, quão poderosos são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio é de geração em geração. E Nabucodonosor estava em repouso na minha casa e prosperando o seu palácio. E eu tive um sonho, me atemorizei, e os pensamentos sobre a minha cama e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxesse diante de mim todos os homens sábios da Babilônia, para que me fizessem conhecer a interpretação do sonho. Então vieram magos, astrólogos, caldeus, adivinhos, e contei o sonho diante deles, porém eles não fizeram conhecer a sua interpretação. Porém, por fim, Daniel, cujo nome era Belsazar, entrou diante de mim e, de acordo com o nome do meu Deus, e em quem está o Espírito dos deuses santos, perante ele eu contei o sonho, dizendo: Belsazar, mestre dos magos, porque eu sei que o Espírito dos deuses santo está em ti, e nenhum outro segredo te atribula. Conte-me as visões, o sonho que eu tive, a sua interpretação. Assim foram as visões da minha cabeça e a minha cama. Eu olhei e observei uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. E a árvore cresceu e ficou forte, a sua altura alcançou o céu, e podia ser vista nos confins da terra, e toda a terra. As suas folhas eram belas, seus frutos abundante, e nela havia alimento para todos os animais do campo. Tinham sombra sob ela, e as aves do céu habitavam nos seus galhos, e todas as carnes os alimentavam-se dela. Eu vi as visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que um vigia, um santo, desceram do céu. E ele clamou alto e disse: Ponde a árvore abaixo, e cortai os seus ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, fujam os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Porém, deixai o toco, as suas raízes da terra, e até o grilhão, o ferro, o bronze, a tenra grama, o campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais, a grama da terra. Mude-se o coração humano, seja-lhe dado o coração de um animal, e 7 tempos peçam sobre ele. Este é o assunto pelo decreto dos vigias, a ordem da palavra dos santos, pelo propósito que vivestes, pensam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens, e dá a quem escolher estabelecer sobre ele mais simples dos homens. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, Belsazar, declara tua interpretação, porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu é capaz, pois o Espírito dos deuses está em ti. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, ficou espantado por 1 hora, e os seus pensamentos atribularam.
O rei falou e disse a Beltesazar: não deixa o sonho nem a sua interpretação atribularem-te, Beltesazar. Respondeu e disse: meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam, a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu viste cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu, cujas visões davam no topo da terra, cujas folhas eram belas, seu fruto abundante, e nele alimento todas, sob a qual animais do campo habitavam, sobre cujos ramos e as aves do céu tinham a sua habitação. És tu, ó rei, que cresceste e te tornaste forte, pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. E quando a visão do rei de um vigia e um santo, e quanto a visão do rei e de um vigia e de um santo descendo do céu, dizendo: ponde a árvore abaixo, destruí-la, destruí-a, porém deixa o toque as raízes na terra, por um grilhão de ferro de bronze de tenra grama do campo de umedeça. E se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais do campo, até 7 tempos passarem sobre ele. Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, qual veio sobre o meu senhor o rei. Tu serás tirado de entre os homens, e a tua habitação será com os animais do campo, e eles farão comer grama como bois, eles mostrarão como um orvalho do céu, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. E, portanto, eles darão ordem para deixar o toco, para dizer à árvore: teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompa os teus pecados pela justiça das tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre. Se isto pode ser um alongamento durante a tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao final de 12 meses, ele entrou no palácio do rei da Babilônia, e o rei falou e disse, não é esta a grande Babilônia e que eu construí para a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz dizendo: ó rei Nabucodonosor, que a ti se fala, o reino apartou-se de ti, e eles irão retirar-te de dentre os homens da tua habitação, e serás como animais no campo, e eles te farão comer grama depois 7 tempos, e passarão sobre ti, para que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e dá a quem ele quer. Na mesma hora as coisas cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens e comeu grama com o boi, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho, e os céus e o seu pelo cresceu. Seus pelos cresceram como penas de águia, e as suas unhas como garras de pássaros. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, seu reino geração e geração. Todos os habitantes da terra são considerados como nada. Ele faz conforme a sua vontade no exército do céu, entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão
ou dizer o que tu fazes ou o que fazes tu, no mesmo momento a minha razão retornou para mim e para a glória do meu reino. Minha honra, o meu brilho retornaram para mim. Os meus nobres buscaram-me e eu fui estabelecido no meu reino. A mim foi acrescido uma excelente majestade. Agora, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas obras todas são verdades, os seus caminhos juízos, aqueles que caminham em orgulho é capaz de humilhar. Daniel, capítulo de número 5. O rei Belsazar fez uma grande festa para 5.000 de seus nobres e bebeu vinho perante os 1.000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxesse os vasos de ouro, prata que seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os seus príncipes e as suas esposas concubinas pudessem beber neles. Então trouxeram os vasos de ouro e foram retirados. Os reis, os príncipes e as suas esposas concubinas beberam neles. Eles beberam vinho, louvaram seus deuses, ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Na mesma hora surgiram dedos de uma mão de homem e escreveram defronte do castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei e os pensamentos e atribularam tanto que as juntas dos seus ombros se afrouxaram e os seus joelhos batiam um contra o outro. E o rei bradou, ordenando que trouxesse os astrólogos, caldeus, adivinhos, e o rei falou e disse aos homens sábios da Babilônia: aquele que ler este escrito, mostra-me a tua interpretação, será vestido com escarlate, terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço, e será o terceiro governante do reino. Então entraram os homens sábios do rei, mas eles não puderam ler o escrito e nem fazer conhecida a sua interpretação. O rei atribulou-se grandemente e mudou-se o seu semblante, e os seus nobres ficaram atônitos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei aos seus nobres, adentrou na casa do banquete. A rainha falou e disse: ó rei, vive para sempre. Não te atormente os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há um homem em teu reino em que habita o Espírito dos santos deuses, e nos dias de teu pai, a luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, havia nele, a quem o rei Nabucodonosor, teu pai, rei, eu digo, teu pai fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Portanto, um espírito excelente e conhecimento e entendimento e interpretação de sonhos e entrega de duras sentenças e de solução de dúvidas encontraram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Belsazar. Agora chame ele e ele mostrará a interpretação. Então Daniel foi trazido perante o rei, e o rei falou-lhe e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, o que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei meu pai trouxe de Judá? A teu respeito tenho ouvido dizer que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz, entendimento, excelente sabedoria encontram em ti. Agora os homens sábios astrólogos foram trazidos diante de mim para lerem este escrito e me fazerem conhecer a sua interpretação, porém eles não puderam mostrar-me a interpretação do assunto. E eu ouvi a respeito de ti,
que podes fazer interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito e fazer-me conhecer a interpretação, serás vestido com escarlate e terá a tua corrente de ouro ao redor do teu pescoço, serás o terceiro governante do reino. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: Fiquem para ti os teus presentes e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhes farei conhecida a interpretação. Ó Rei Altíssimo, ó Rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um reino e majestade, e glória e honra. E por causa da tua majestade lhe foram dados todos os povos, nações e línguas. Tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia, e a quem queria derrubava. Porém, quando ele elevou seu coração, endureceu-se a mente, o orgulho, foi-lhe posto o seu majestoso trono, e tiraram a sua glória, e ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como dos animais, e a sua habitação foi com os jumentos selvagens, alimentaram com a grama, com os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que ele soube que o Altíssimo governa no reino dos homens e estabelece quem ele quer. E tu, filho de Belsazar, e tu, e tu, seu filho, ó Belsazar, não tens humilhado teu coração, embora soubeste tudo isso, porém te levantastes contra o Senhor dos céus, e trouxeram os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinhos, e tu e teus nobres esposas e suas concubinas, e tu tens louvado a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, as quais não veem, nem escutam, nem sabem Deus em cuja mão está o teu fôlego, de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Então dele foi enviado a parte da mão, e este escrito foi feito. Este foi o escrito que escreveu, versículo 25, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E esta é a interpretação. Mene, Mene, Deus contou o seu reino e o finalizou. Tekel, tu fostes pesado nas balanças e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado os membros aos persas. Então ordenou Belsazar. Eles vestiram Daniel com escarlata e colocaram uma corrente de ouro ao redor de seu pescoço e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante do reino. Naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. Dario, o Medo, tomou o reino, tendo cercado de 72 anos de idade. Daniel capítulo 6. Dário achou-se por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e os príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel. A respeito do reino, porém, eles
respeito do reino, porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel e não achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontramos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto que procuramos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e disseram ao rei: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino e governantes, os príncipes, conselheiros e capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto e fazer firme o decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus, homem, por 30 dias, exceto a ti, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e persas, a qual se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi à sua casa com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém. Ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus e como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinasses tu um decreto para que todo homem que venha fazer súplica a qualquer Deus ou homem, decreto de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro e de acordo com a lei dos medos persas, o qual não se altera. Então responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz sua oração 3 vezes por dia. Então o rei, quando viu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrá-lo, e ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabes, ó rei, que a lei dos medos persas é que nenhum decreto nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei deu ordem a eles que trouxesse Daniel e lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei selou o seu próprio sinete e com o sinete dos seus nobres, para que os propósitos não se modificassem concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando, nem foram trazidos instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões, e quando chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse: Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem tu continuamente serve, foi capaz de livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, o rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e deu ordem para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova,
e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus. E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados dentro da cova dos leões. Eles e seus filhos, suas esposas e os leões tiveram domínio sobre eles e quebraram todos os seus ossos em pedaços antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino. Homens, tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre. E o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata, ele opera sinais e maravilhas no céu, na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então Daniel prosperou o reinado de Dário e o seu reinado, e no reinado de Ciro o persa. Daniel, capítulo de número 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões à sua cabeça sobre a sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos seus assuntos. Daniel falou e disse: eu vi em minha visão à noite, e eis que 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar, e 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão e tinha as asas de águia. Eu contemplei até as suas asas serem arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E eis que o outro animal, um segundo semelhante a um urso, levantou-se ao lado e tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes, e assim lhe foi dito: levanta-te e devora muita gente. Depois disto contemplei, e eis que um outro, como um leopardo, o qual tinha sobre as suas costas 4 asas de uma ave, um animal também tinha 4 cabeças, e domínio lhe foi concedido. Depois disto eu vi nas visões noturnas e contemplei o 4º animal, apavorante, terrível, extremamente forte. Tinha ele grandes dentes de ferro, ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto dos seus pés. Ele era diferente de todos os animais e estava perante ele. E ele tinha 12 chifres. E eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removido pelas raízes, e eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e como a boca falando grandes coisas. Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dia sentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve, como o cabelo da sua cabeça, como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e as suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes estavam diante dele. E o julgamento estava pronto, e os livros foram abertos. Então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava. Contemplei até que os animais foi morto do seu corpo, destruindo toda a chama ardente. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Ainda assim as suas vidas foram prolongadas por uma estação de tempo.
eu via nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho do Homem veio nas nuvens do céu e veio até o ancião de dias e trouxeram-no diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e reino para que todas as nações e línguas servissem o seu domínio, e um domínio eterno, o qual não passará o seu reino de para não e não será destruído. Eu, Daniel, angustiei-me o meu espírito no meio do corpo, as visões da minha cabeça tribularam-me. Aproximei-me de uns dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade de tudo isto. Então ele me contou e fez-me saber interpretação dos assuntos. Estes grandes animais são quatro reis que estarão na terra. Porém, os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre e sempre. Então eu viria a saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços, esmagava o restante dos seus pés. E dos 10 chifres que estavam na sua cabeça, e do outro chifre que tinha olhos da boca, que falava das coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que todos os seus companheiros, e o contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que o ancião de dias chegou e receberam julgamentos os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para todos os santos possuírem o reino. Assim, ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra. Ele será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e pisará e quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente do primeiro. E surgirá 3 reis, e eles falará grandes palavras contra o Altíssimo, os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados à sua mão até o tempo e tempos, e a divisão do tempo. Porém, assentar-se-á ao julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino, e o domínio, e a grandeza, e o reino sobre todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios dos servirão e obedecerão. Eis aqui o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Daniel, capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim uma visão após aquela que apareceu no princípio. Eu vi uma visão, e o que veio a acontecer quando eu vi estava no palácio de Suzã, que fica próximo da província de Elão, e eu vi uma visão que estava próximo ao rio Ulai. Então eu ergui os meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, porém um era mais baixo do que o outro, e mais alto surgiu por último. Eu vi um carneiro avançando para o oeste e para o norte, e saiu para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se das suas mãos. Porém ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande.
E enquanto eu refletia, eis que um bode veio do oeste sobre a face de toda a terra, não tocou no chão, e o bode tinha chifre notáveis entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu para ele na fúria do seu poder. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e estava tomado de fúria contra ele. Golpeou o carneiro e quebrou seus 2 chifres, e o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele, porém ele o arremessou no chão e pisoteou. Não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro das suas mãos. Por esta razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, grande chifre foi formado. No lugar dele surgiu 4 chifres notáveis, que eram em direção àqueles 4 ventos, e de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande em direção ao sul e em direção a leste, em direção à terra agradável. E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu, e ele lançou alguns dos exércitos das estrelas ao chão e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu e se chegou até ao príncipe do exército e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo, e um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário para causa da transgressão, e ele arremessou a verdade ao chão ele praticou e prosperou. Então eu vi o santo falando, e o outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente o sacrifício diário, a transgressão da desolação, para dar tanto ao santuário quanto ao exercício para serem pisoteados? E ele me disse: até 2300 dias. Depois o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. Eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem, e eu ouvi a sua voz de um homem entre as margens do rio Ulai, que chamou e disse: Gabriel faz este homem entender a visão. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele disse: entende, ó filho do homem, pois no tempo do fim será a visão. Então, quando ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo, com a minha face em terra. Porém ele tocou-me, colocou-me em pé. E ele disse: eis que te farei saber o que acontecerá no fim, a indignação, pois ao tempo determinado será o fim. E o cordeiro que tu vistes, com 2 chifres, são reis Medo, da Média e Pérsia. E o bode crespo é o rei da Grécia. O grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Ora, tendo sido quebrado, enquanto 4 levantaram-se no lugar onde dele 4 reinos se levantaram dessa nação, porém não no poder dele. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento, que se estende sentenças obscuras, levantar-se-á, e a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. Ele
destruirá da forma espantosa e prosperará e fará o que quiser e destruirá o povo poderoso e santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e ele se engrandecerá o seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem o uso da mão. E a visão contada da noite de manhã na verdadeira, e a visão contada na noite da manhã é verdadeira. Portanto, encerrará a visão, pois ela será para muitos dias. Eu, Daniel, desanimei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz o negócio do rei e fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém entendeu. Daniel, capítulo 9. No primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros dos números dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, e era 70 anos. E quando se completariam a desolação de Jerusalém, e coloquei a minha face diante do Senhor para buscá-lo em oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinza. E eu orei ao Senhor meu Deus e fiz a minha confissão e disse: ó Senhor, grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, nos portões impiamente, nos rebelamos, até nos afastamos dos teus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas, que falam em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, para todo o povo da terra. O Senhor, ó Senhor, justiça pertence a ti. Porém nós, confusão da face, como neste dia para os homens de Judá, e para os habitantes de Jerusalém, e para todo Israel, aquele que estão próximos, aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti, ó Senhor. A nós pertence a confusão da face, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence as misericórdias, o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele, e não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andar em suas leis, e que ele colocou diante de nós pelos seus servos e profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecer à tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, e o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. E ele confirmou as suas palavras que falou contra nós, contra os nossos juízes, e que nós julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, e sobre todo o céu, que não se tem feito como fez em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo, não fizemos nós nossas orações perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos das nossas iniquidades e entendêssemos da nossa vontade. Portanto, o Senhor revelou sobre o mal e trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste do teu povo da terra do Egito com mão poderosa e trouxeste renovo para ti,
como nesse dia nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Ó Senhor, conforme toda justiça, suplico-te, desvia a tua ira, a tua fúria, da tua cidade, Jerusalém, teu nome, teu santo monte, porque por nossos pecados, nossas iniquidades, nossos pais, Jerusalém, teu povo, tornaram-se uma desonra para todos que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó Senhor Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário que está desolado por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve e abre os teus olhos e observa nossas desolações e as cidades que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, escuta e faz, não retardes por causa de ti mesmo, o meu Deus. Pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, apresentando a minha súplica perante o meu Senhor Deus, pelo santo monte, o meu Deus. Assim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. E ele informou-me e falou comigo e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. No início das suas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grande e amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados e fazer conciliação por causa da iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Sobe, portanto, e entende o que desde a saída da ordem de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 70 semanas e 70, serão 7 semanas e 72 semanas. A rua será construída novamente, o muro do mesmo em tempos tenebrosos. Após 72 semanas, o Messias será cortado, porém, não por si mesmo. O povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até o final da guerra, desolação estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio de uma semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação de abominações ele desolará até a consumação. Aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Muito bem, vamos para a segunda carta que João escreveu. Segunda carta de João, capítulo 1. O ancião, a senhora eleita, os seus filhos, os quais amo na verdade, não apenas eu, mas também todos aqueles que têm conhecido a verdade, por causa da verdade que habita em nós e estará conosco para sempre. Que agora, que a graça esteja conosco, a misericórdia, a paz da parte de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, o Filho
do Pai em verdade e amor. Alegro-me grandemente por ter encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora rogo-te, Senhora, não como escrevendo um novo mandamento para ti, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Este é o amor este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento no qual, como já desde o princípio ouviste, deveis andar, porque muitos enganadores entrarão no mundo, nos quais não confessam a Jesus Cristo, e veio em carne. Este tal é enganador e um anticristo. Considerai a vós mesmos, para que não percamos que os trabalhos, que o que trabalhamos, mas que recebamos a recompensa inteira. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter conosco e não trouxer esta doutrina, não recebais em vossa casa, nem tampouco saudeis, porque quem saúda toma parte com seus feitos malignos, tendo muitas coisas para vos escrever, não quis escrever com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que vossa alegria seja completa. Os filhos de tua irmã eleita saúdam-te. Amém. Terceira carta de João. O ancião, amado Gaio, a quem amo em verdade, amado, eu desejo, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar em boa saúde e que também a tua alma prospere, porque me alegro grandemente com os irmãos, quando os irmãos vieram testificar da verdade que há em ti, como tu andas, na verdade que não tendo maior alegria de que ouvir que os meus filhos andem na verdade. Amado, procedeste fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, para com os estranhos. Estes foram testemunhos da tua caridade diante da igreja, as quais conduzires a sua jornada de maneira piedosa, farás o bem, porque pelo seu nome seguiram adiante todos, nada tomando dos gentios. Portanto, devemos receber aos tais, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência entre eles, não nos recebe. Por isso, e se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza, preferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Demétrio, porém, tem bom testemunho da parte de todos os homens e da parte da própria verdade. Sim, também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para escrever, mas não irei escrever com tinta e pena, mas acredito que ver-te-ei brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo, nossos amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. A carta de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus e Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo, misericórdia a vós, paz e amor sejam multiplicados. Amados, quando dediquei toda a diligência de escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos quando deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos, por certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para
esta condenação. Homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois que os que não creem e os anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob as trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades e circunvizinha, que da mesma maneira deram-se à fornicação, seguiram após a carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo vingança. Sofrendo vingança do fogo eterno. Também, do mesmo modo, esses sonhadores imundos contaminam a carne, desprezam, dominam e falam mal das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele palavra de acusação, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal, que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e carregam gananciosamente em direção ao erro de Balaão, por recompensa, e perecem na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentam-se sem temor. Eles são nuvens sem águas, levadas pelo vento, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais negrume nas trevas está reservado para sempre. E também Enoque, o 7º depois de Adão, deste profetizou, dizendo: eis que é vindo o Senhor com 10.000 dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores e queixosos, que andam segundo sua concupiscências, cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando pessoas por causa da sua vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, e como vos diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo suas ímpias concupiscências, sendo estes os que se sepultaram a si mesmo, sensuais que os que não têm espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando-nos em amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E de alguns tende compaixão, com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando-os até a vestimenta manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença da sua glória com abundância e alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória, majestade e domínio, agora para sempre. Amém. O Apocalipse de João. A revelação, 1º capítulo de Apocalipse.
A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer, e ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, a paz daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, a ele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para com Deus, seu Pai. A ele seja a glória, o domínio para sempre e sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho há de vê-lo, e também aquele que o perfuraram todas as milícias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro nas tribulações, no reino, na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim uma grande voz, como uma grande trombeta. Eu sou o Alfa, dizendo, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, e o que tu vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os seus pés, cingido com um cinto de ouro no seu peito, e a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os seus olhos eram como uma chama de fogo, os teus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, a sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em suas mãos, da sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol, que brilhava em sua força. E quando eu vi, caí morto aos seus pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, que estava morto. Eis que eu estou vivo para sempre. Amém. Tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que tu viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja e os 7 candelabros que tu veste são as 7 igrejas. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que Deus continue te abençoando. Senhor maravilhoso, obrigado, Pai, por este momento de leitura da Tua Palavra. Continuo lhe pedindo, Senhor, que essas palavras fiquem guardadas, fiquem, ó Deus querido, cravadas em nossos corações. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos andar por Ti, andar segundo Teus estatutos, segundo a Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.